O debate aqueceu quando o tema foi o Partido Chega. Entre críticas, ironias e comparações com o PCP, alguns comentadores chegaram a questionar se o Chega representa ou não um risco para a democracia portuguesa. Mas será que é justo esse julgamento? Será o Chega mesmo uma ameaça, ou apenas o reflexo do descontentamento popular? Veja o debate completo e tire as suas próprias conclusões. Que André Ventura montou uma task force para preparar a gestão. É como o Governo Sombra. Isso. O que eu acho é que... Isso é da ironia. O que eu acho é que pode acontecer que eles sejam, ou uma parte deles, funcionem como uma caixa de ressonância de aquilo que acaba por ser uma doutrina a nível nacional e que pode ser utilizada do ponto de vista de estratégia localmente, e isso faz com que o Chega ganhe relevância não apenas nas câmaras em que é indispensável para a governação, mas, por exemplo, nas câmaras onde haja uma maioria governativa. Na razão de que, não tendo pelouro, mas tendo uma implantação local, não me espantará que alguns autarcas eleitos pelo Chega venham, em câmaras de maioria, repetir o modelo de discurso e o modelo, vamos lhe chamar, da afronta ao poder, que vemos a nível nacional por parte do André Ventura. Portanto, no fundo, ter modelos mais pequenos, micro, onde se replica um posicionamento. E, portanto, o desafio, para mim, não se coloca só na ingovernabilidade, onde o Chega é indispensável, mas também qual será a atitude do Chega e a maneira como ele encarará o seu papel em relação a todos os concelhos onde tem autarcas eleitos. António Gomes lança o alerta. O Chega pode estar a construir um verdadeiro governo sombra em Portugal. Segundo ele, a estratégia de André Ventura é replicar o seu discurso em cada Câmara Municipal, ganhando força local e influência nacional. Estará o Chega a preparar o terreno para algo maior? Qual é que será a forma como o Chega vai olhar para isto? Eu acho... Primeiro eu queria desmontar aqui assim alguns mitos, ou pelo menos contraditar aqui algumas coisas que foram ditas. Eu sou um pessimista antropológico e, portanto, ouvindo aquilo que o Nuno estava a dizer, que não há aqui grandes problemas de governabilidade, eu não seria tão otimista. De facto, enfim, ceteris paribus, se nada fizermos e se mantivermos uma governação com uma repetição do orçamento anterior, em duodécimos, admito que numa certa homeostasia de governo a coisa se possa manter. A verdade é que os orçamentos são instrumentos de gestão que expressam visões diferentes de governo, precisam de aprovação e, em minoria, é mais difícil que isso aconteça. Eu queria recuperar aqui umas palavras do David, que me parecem importantes, sobre o facto do Chega não ser homogéneo. E cruzar com aquilo que anunciavas sobre a Task Force, Sim. Que eu saúdo como positivo. Tal como o Governo de Sombra, nós não podemos passar o tempo a acusar o Chega de ser um partido de um homem só e a lançar sobre ele todas as críticas daí decorrentes e depois, quando há uma tentativa boa ou má do ponto de vista da qualidade, isso ainda estamos para ver, de alargar, de robustecer a estrutura do partido, criticar desde logo, achando que não vai correr bem. Portanto, esta Task Force, eu acho que vai responder... Não, criticaram com sorriso e com ironia. Até porque, quem é o Chega? É que lançar... Eu vejo-me aqui um bocado como paráclito do Chega, e erradamente, mas há aqui algumas notas que me parecem importantes deixar claras. O Chega não pode transportar um anátema ab início, ou seja, Chega e, portanto, é mau e eu critico e não tem consistência democrática, não tem experiência, não tem competência. Quer dizer, o Bruno Mascarenhas, em Lisboa, foi do CDS. O Rui Cristina, de Albufeira, foi do PSD. O António Parada, de Matosinhos, foi do PS. A Cristina Rodrigues, que está no Parlamento, foi do PAN. E eles não passaram de democratas do melhor que há para fascistas do pior que há. Porque passaram para o Chega. E, portanto... vou à questão da homogeneidade. Pessimista antropológico, tu tens um certo otimismo. Não é otimismo. Só para dizer. Nuno, quer dizer, eu não posso considerar os atores políticos bons por força dos partidos a que pertencem e depois porque mudam e porque eu tenho um anátema lançado sobre o partido. Podias dizer o mesmo do Mussolini, que mudou do Partido Socialista para o Partido Fascista. Partiram do Partido Socialista. Sim, mas podias dizer o mesmo do Mussolini, não é? Que ele não era fascista. Nuno, desculpa lá. A questão das linhas vermelhas que se colocam hoje relativamente ao Chega, não me lembro de terem sido assim tão vocais relativamente a um partido que eu, por exemplo, aparentemente em contracorrente no espaço público, não considero um partido democrático como um Partido Comunista Português. E isso nunca se colocou. E, portanto, enfim, aliás, até a leitura é sempre muito benevolente sobre o trabalho autárquico do Partido Comunista. O Partido Chega tem 6 anos. Não tem estruturas locais. Está a construir.
O Partido Chega pode ser, desse ponto de vista, o que calhar, e até do ponto de vista doutrinal também pode ser o que calhar. Vai ter que se adaptar. Sobre a homogeneidade, e calma. Sim. Eu ouvi... O David está desejoso. Eu ouvi o Bruno Nunes dizer num dos debates para Loures que não pretendia construir nenhuma casa para dar resposta à questão da habitação. E ouvi Bruno Mascarenhas a dizer que queria construir 4.500 casas. E ouvi Rui Cristina, em Albufeira, sublinhar a importância de aumentar o número de casas no mercado. Portanto, vão ser bem diferentes. Ou seja, até ali dentro há muita disparidade de posições. Mas e é normal para um partido tão uma imaturo. caixa de ressonância de André Ventura, como explicava o António. É normal que haja desacerto ainda num tempo tão curto. Sim. Que o partido ainda não atingiu a maturidade. O partido Chega é um bocadinho como aqueles jovens adolescentes que de repente crescem muito depressa e não sabem o que é que vão fazer aos membros. Estou a admirar a tua ternura, Pedro. Estou a admirar a tua ternura. Não, é pá, Nuno, repara, cresceram muito depressa, da família. têm imensos desafios, temas muito diferentes, sobre os quais não têm sequer posições muito concertadas. E, portanto, há que dar tempo ao tempo. David. Pedro Gomes Sanches sai em defesa do Chega. Diz que o partido está a crescer, a amadurecer e que merece tempo, rejeitando a ideia de que seja um mal da democracia. Será o Chega apenas um partido jovem ou uma força política que os outros já temem? Ora bem, deixa-me começar por dizer ao Pedro Gomes Sanches que, e com toda a amizade, que eu não lancei anátema nenhum sobre as pessoas que representam o Chega. Aliás, ontem eu ouvi aqui na SIC Notícias o autarca que será tendencialmente a vitrine do Chega, que é o autarca eleito em Albufeira, diz que veio do PSD, teve muitos anos do PSD, na verdade a ambição dele sempre foi ser autarca no Algarve e o PSD não lhe deu essa possibilidade, ele virou para o Chega e ganhou ao PSD. Ironia. E eu não ouvi nada de particularmente preocupante no discurso de Rui Cristina. E isto não quer dizer que ele não o vá fazer. Estou a dizer que aquilo que nós, por exemplo, vimos em França, em que Marine Le Pen cria montras de 2 ou 3 autarquias, as primeiras que ganha, 2014, e que transforma essas autarquias em coisas, desculpem a frontalidade, monstruosas do ponto de vista democrático, não parece que vá acontecer em Albufeira com Rui Cristina, desde logo por aquilo que eu falava há pouco, é a heterogeneidade dos eleitos do Chega. Quer dizer, não chega à Albufeira. O eleito é uma pessoa com tradições democráticas, sabe mais ou menos o que são regras, depois tenta incorporar algumas coisas do Chega para dizer que é eleito pelo Chega, que de facto foi nas listas do Chega. Não estou a dizer que agora estou a ser porventura um bocadinho otimista demais, mas não me pareceu haver ali nada de facto preocupante. Dito isto, agora vou fazer aquele número que o Pedro Gomes Sanches sabe que eu vou fazer. Eu, sobre a conversa de o Chega, não temos de deixar um anátema sobre o Chega. E que não tivemos a mesma discussão sobre o PCP, ou não temos a mesma discussão sobre o PCP, eu depois prometo entregar ao Pedro Gomes Sanches o livro que eu agradeço e vou ler com muito cuidado. No final deste mês, que chamei como Proteger a Democracia, mas podia ter outro título qualquer, e que tem a ver com uma coisa que me parece ser bastante simples. E depois muito complexa de analisar. Deixa-me só dizer, para quem não está a ver, provavelmente... É o livro do próprio autor que está... Eu faço mesmo publicidade ao próprio. Como Proteger a Democracia é sobre uma coisa muito simples, dizia eu. O Chega faz parte assumidamente de uma corrente de partidos que nasce com vontade de romper e com muito menos respeito pelas regras e pelas leis do que aquilo que os outros partidos todos mostram ter. E quando eu digo todos o PCP terá muitos defeitos. E tem muitos defeitos. E nasceu, não vou a 1917, não é? Não temos tempo. Não temos tempo para isso. 1921, já agora. Mas o PCP de hoje, na prática e no discurso e na retórica política, representa zero risco do ponto de vista de desprezo pela maneira como a democracia funciona. Zero. Podes dizer que o PCP quer a revolução, mas isso nos livros é espetacular. Isso não é trazido para a discussão na praça pública. Pedro Chega. É muito rápido, só para dizer o seguinte. É porque é uma imagem de agora, destes dias. Não é preciso recorrer a grandes teorias políticas. Aliás, nem sequer é tão recente, nem sequer consegui meter esse exemplo aqui. O Chega, com a lei da imigração, teve 3 pessoas na tribuna do Parlamento a dizer ao Primeiro-Ministro, ao Governo e a todos os presentes que o facto do Tribunal Constitucional declarar inconstitucionais 5 normas
da lei da imigração. Para eles queria dizer zero, porque aquilo tinha que ser aprovado e implementado exatamente como ali estava. Isto é só uma imagem de muitas outras coisas que nós ouvimos e que, na verdade, não é um caso só do Chega. Eu não estou a dizer nada que seja ofensivo, porque isto é tudo assumido por eles. O Chega, como outros partidos na Europa Ocidental, como estamos a ver nos Estados Unidos, representa sim um risco sério sobre a democracia portuguesa, porque só não é pelas ideias que defende, não é por ser mais conservador ou menos conservador. Isso é uma coisa que os eleitores decidem livremente. É por não respeitar manifestamente muitas das regras essenciais da democracia. Só isto. David Diniz foi direto ao ataque, chamou o Chega uma ameaça à democracia e insinuou que o partido não respeita as regras do sistema. Mas será que quem diz defender a democracia é quem mais teme o voto popular? Ou o medo é ver o Chega crescer nas urnas, mesmo contra todo o discurso politicamente correto? Fica a questão. Em relação à questão do PCP e do Chega, há uma diferença. É que o Chega coloca que estes 50 anos, que são os 50 anos de democracia, neste caso são 51, são uma porcaria. E que antigamente havia ordem e respeito e não havia corrupção. Sim, tá bem. E há uma diferença assinalável, porque o PCP, se coisa é que fez, é que quando era difícil e quando era complicado e quando levava à prisão das pessoas, o PCP combateu contra a ditadura. Tá bem, Portanto, quer dizer, o estar à afirmação, deixa-me agora acabar, eu ouvi as várias expressões em latim com muita calma, juro que não vou usar nenhuma expressão em latim, vou manter-me na nova doutrina do Vaticano, que é usar a língua materna dos povos para falar, e para dizer que aquilo que estava a dizer o David tem razão de ser, quer dizer, não há nenhuma Câmara Municipal que tenha estado nas mãos do PCP que proponha, por exemplo, a que todos os candidatos do Chega que tu falaste proponham, porque há uns que propõem casas, e há outros que não propõem casas. Agora eles não propõem casas para todos. Eles expressam, aliás, como o candidato de Lisboa, que as casas são só para os portugueses. No final, Nuno Ramos de Almeida fecha o debate com mais um ataque direto ao Chega. Diz que o partido despreza os 50 anos de democracia e idealiza o tempo da ditadura, enquanto elogia o PCP por ter lutado contra o regime. Mas a pergunta é simples. Lutar contra uma ditadura dá direito a blindagem eterna? Ou será que, hoje, quem desafia o sistema é tratado como inimigo só porque denuncia a corrupção e exige ordem? O Chega pode incomodar muita gente, mas talvez seja exatamente por isso que está a crescer. O que achou destas declarações todas? Quem esteve certo? Deixe sua opinião nos comentários e faça parte deste debate.